E agora aqui para nossa última parte, eu trouxe aquele exercíciozinho para a gente colocar um pouco em prática esses módulos novos que a gente viu, certo? Na verdade, esse processo é uma simplificação de uma simplificação de um projeto de desidratação do gás natural utilizando dietanolamina. E por que que essa simplificação foi feita? Porque, na verdade, ah, esse, esse processo vai utilizar algumas estruturas que a gente não viu ainda, como por exemplo as colunas, e talvez algumas outras que a gente nem acabe vendo no, no curso, certo? Então eu adequei para o que a gente vai ver e para o que a gente já viu, certo? Então a gente vai pegar sempre a partir das colunas e trabalhar em cima das operações auxiliares, que foi o assunto dos vídeos, certo? Então a gente tem aqui uma planta de desidratação de gás natural com DEA, processo muito comum. A fase rica em DEA que sai do fundo da coluna de absorção sofre um flash após passar por uma válvula e perder pressão até alcançar 90 psia e é separado em um vaso de flash. A fase líquida é então enviada para um trocador de calor casco e tubo e posteriormente mandada para a unidade de regeneração de DEA. Porque, logicamente, depois que a gente usa esse solvente na absorção, a gente não vai simplesmente descartar no solvente. A gente vai mandar ele para a unidade para deixar pronto para um próximo uso. A troca de calor se dá com o produto de fundo da torre de regeneração que segue para a reciclagem. No entanto, essa corrente deve passar por alguns processos intermediários. Essa corrente que é advinda, advinda da torre de regeneração, para não ficar qualquer dúvida aí de qual das duas correntes seria, certo? Deve passar por alguns processos intermediários. Ela é misturada com a corrente de água, resfriada enquanto sofre perda de carga de 5 psi, e então bombeada a 95 Fahrenheit 995 psia para a reciclagem. E aí a gente vai estar simulando esse processo. O que a gente vai precisar de composição e condições das correntes que entram estão aqui embaixo, certo? Vocês devem ter acesso a esse arquivo. A gente tem aqui a entrada do DEA Rico. Temos aqui a corrente de fundo da regeneradora e a corrente de água que a gente vai adicionar no misturador, certo? Então vamos lá, por partes. Primeiro a gente insere, mas antes de tudo, vamos ver aqui nosso modelo. E aí que a gente pode, inclusive, investigar um pouco daquilo que eu tinha falado para vocês lá no começo. Quando a gente seleciona nossos componentes primeiro, e aí eu já coloquei todos os componentes, por favor, notem que não é esse ideia é dietilamina, e a gente na verdade quer a dietanolamina. Quando a gente bota aqui os componentes primeiro, e a gente tenta selecionar um modelo que é altamente não recomendado para alguma das substâncias, ele já fala aqui, ó. Os componentes listados não são recomendados para uso nesse pacote de propriedades que você selecionou. Continuar pode invalidar os resultados da sua simulação. A gente falou disso, acho que na primeira aula, talvez na segunda, não me lembro. Aliás, na verdade, eu só dei uma aula, só que para as duas metades diferentes da turma, né? Então, a gente viu isso na primeira aula, que é importante a gente fazer essa verificação e também é importante a gente vir aqui, ó,
coeficientes binários. Nos nossos exercícios, os coeficientes estavam sempre presentes. Eles já tinham sido estimados pelo nosso banco de dados. Ou eles já eram conhecidos experimentalmente. Eles estavam presentes já no nosso pacote. Aqui a gente vai ter que estimar, porque alguns poucos são conhecidos, tá vendo? Metano, bipropano, butano, nitrogênio. Aqui nos Bs também. Então a gente vem aqui e manda ele estimar desconhecidos apenas para a gente manter os que ele já sabe. E lembrando que a gente pode alterar também para os modelos que se aplicam à fase líquida, a gente pode alterar aqui a modelagem da fase vapor com um outro modelo para auxiliar a gente, certo? Fechou? Pronto, voltamos aqui. Pronto, aí eu já fiz essa caracterização para a gente adiantar um pouco. Eu já fiz essa caracterização com aqueles dados que foram fornecidos no problema, certo? Aqui, fundo da regeneradora e uma corrente de água que está aqui meio escondidinha, aqui, certo? A gente pode já montar o fluxograma ou ir fazendo passo a passo. Isso vai depender do que você prefere, como você vai se sentir mais confortável e como você vai achar que não vai se perder, certo? Aqui, a fase Rick Index sai do fundo da coluna de absorção, sofre um flash após passar por uma válvula e perder pressão até alcançar 90 psia. Lembrando que psia é libras por polegada quadrada, só que pressão atmosférica. Psig é a nossa pressão manométrica. Então vamos colocar aqui nossa válvula. Perdão, eu disse que psi o ar de atmosférica é de absoluto, que é considerando a atmosférica, certo? Então a manométrica e a atmosférica que dão a pressão absoluta. É o psia. E o psig é o libras por polegada quadrada manométrica, certo? Colocamos aqui nossa válvula. Vamos dizer quem que está entrando e quem que está saindo. Lembrando que assim, normalmente quando eu estou indo muito rápido, eu digo para vocês me interromperem. Como não vai ser possível dessa vez vocês me interromperem enquanto eu estou falando agora, vocês podem sempre pausar o vídeo para tentar dar uma digerida melhor, colocar em 0,25 a velocidade, 0,5, ou até aumentar também se vocês quiserem ah, passar menos tempo me ouvindo. Aí fica a critério de vocês. Então, por essa razão, eu não estou tão preocupado assim com a velocidade dessa vez, por conta dessa liberdade que vocês vão ter, certo? Vamos colocar aqui que der rico para o flash, para a gente conseguir se localizar bem, já que a gente vai ter várias correntes. E aí o que que a gente sabe? A gente sabe que a nossa corrente perde pressão até alcançar 90 90 psia. 90. Pronto, já convergiu aqui, tranquilinho. Agora eu me lembrei que a gente, para esse exercício, a gente está com um set de unidades bem diferente. Então vamos colocar aqui, selecionar Field. Lá em Tools, Preferences, Variables, selecionei aqui Field, certo?
Pronto, aí a gente já tem aqui nossa corrente de ideia indo para o flash. Já sofremos a perda de carga que ele indica, certo? Então a gente agora só vai separar. Que aqui entra o DEA rico para o flash. O que sai? Um V do flash e um L do flash, certo? A gente pode aqui colocar uma corrente de energia, se for o caso, mas aqui a gente não tem, certo? Não há essa indicação no processo. E aí a gente já pode esquecer esse V aqui. Esse V vai para outra unidade. A fase líquida é então enviada para um trocador de calor casco e tubo e posteriormente mandada para a unidade de regeneração de DEA. Então vamos aqui selecionar o trocador casco e tubo. Eu esqueci de fornecer aqui ah, alguns parâmetros do trocador, mas eu vou corrigir antes de enviar para vocês, então tá tranquilinho. E outra coisa, como eu disse, isso é uma simplificação de uma simplificação do processo. Então, como a gente cortou algumas coisas aqui para a gente poder estar exercitando os conceitos que a gente aprendeu hoje e ficar mais íntimo de alguns determinados módulos, pode ser que a gente encontre algumas inconsistências assim no valor, certo? Isso por quê? Porque a gente não está trabalhando com as torres, porque a gente não está aplicando reciclos, porque a gente não está fazendo determinados ajustes a algumas variáveis que ele aplica, certo? Então, a parte de análise de como essa corrente de ideia rica vai se comunicar com o resto do processo pode ficar um pouco prejudicada. Mas, o idem com, por exemplo, o fundo da regeneradora e coisas do tipo. Mas qualquer análise que a gente queira fazer assim, dentro do nosso fluxograma, a gente ainda pode fazer. Como, por exemplo, as perdas de carga na válvula, a mudança de estado termodinâmica com mudança de temperatura, provocado também pela perda de pressão, certo? Tudo que a gente for analisar aqui dentro ainda é válido, só que quando isso for se comunicar com o resto do exemplo que não está expresso aqui, pode ser que a gente encontre alguma inconsistência ou alguma delicadeza nesse tratamento, certo? Não é o foco aqui, mas se alguém resolver fazer isso, pode acabar notando esse tipo de coisa. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a troca de calor se dá com produto de fundo da torre de regeneração. Então, a gente tem aqui o L do flash e aqui a gente tem o fundo da regeneração. Aqui a gente vai ter saída dos tubos, saída do casco. E a gente sabe que as perdas de pressão no tubo são de 10 psi. E a mesma coisa no casco e no tubo, certo? Para os dois. Agora a gente vai vir aqui no rating. E a gente tem um passo dos tubos por casco, certo? Pronto, já especificamos o que a gente queria aqui. Já dizemos quem entra e quem sai. Já demos o ΔP dos dois lados. Agora o que falta? Falta a gente dizer como é essa troca térmica, certo? Ou a gente vai dar esse coeficiente global de troca térmica, ou a gente vai especificar a saída, a temperatura de saída de uma dessas correntes, certo? Que é o que a gente vai ter aqui, no caso. Ah, cadê?
Eu acabei não botando, mas a gente pode consultar rapidinho aqui, porque logicamente eu já tinha feito esses exercícios, tá? Vamos salvar só para não dar problema.